Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 16 de novembro de 2021 e estamos aqui para continuar, a nossa proposta de buscar ao Senhor pela manhã, logo no início da manhã. Bom dia, Clarice. Logo no início das nossas manhãs, buscando ao nosso Deus, elevando a nossa alma, dizendo a Ele que nós queremos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter. Então nós estamos aqui continuando essa nossa jornada e como nós temos recebido, Como o Senhor tem honrado a nossa escolha, a nossa decisão, a nossa proposta de iniciarmos, os nossos dias proclamando as suas misericórdias, as suas bênçãos e elevando as nossas almas para Ele. Como nós temos sido enriquecidos por meio do Espírito Santo, daquilo que Ele vem trazendo para nós. Bom dia, Lilde. Bom dia, Marbinha. Deus abençoe vocês. Hoje nós é um dia que a gente pode celebrar, Porque hoje a gente encerra o terceiro livro dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. E hoje nós encerramos o terceiro, então é motivo da gente se alegrar de termos conseguido, chegar até aqui. Que alegria, nem imaginava lá no início de julho, meados de julho, Quando esse desejo veio ao meu coração, quando essa proposta, na verdade, do Senhor veio ao meu coração, eu nem imaginava onde que eu iria chegar, Onde que eu iria trilhar. A proposta era só os 31 salmos, somente no mês de agosto, e o Senhor tem nos levado além. Que maravilha, Então nós podemos nos alegrar hoje porque conseguimos completar uma parte desse trajeto de estudar, de trazer o nosso devocional para o livro dos Salmos, entender um pouco mais da proposta, do porquê que esses cânticos ficaram registrados na palavra de Deus. Hoje é o Salmo 89, é um salmo longo, ele tem 52 versículos, diz que é do Ezraíta Etan. Ontem nós lemos do Ezraíta Emã, agora do Ezraíta Etan. Não temos muita informação também sobre essa pessoa, quem ele era, mas sei também que era alguém envolvido com a parte de música, também descendente dos coraitas, então que ficaram responsáveis, pelo louvor, pela música. Então ele traz esse cântico. Bom dia, Sônia, bem-vinda, meu bem, paz. Bom, então vamos começar a leitura porque ele é longo. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Bom dia, Loren. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam.
Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon, são 2 montes que tem naquela região, né? Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a no chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás?
Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afronta a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Bom dia, Rogério. Bom dia, Dona Enides. Que bom ter vocês aqui também. Bom, o que é que vocês observaram aí nesse salmo, nesse longo salmo? 52 versículos. Ele é um salmo diferente, porque ele começa como um salmo de exaltação, de louvor ao Senhor, mas ele termina como um salmo de lamentação. A gente vai ouvindo, vocês estão ouvindo o barulho da chuva aí? A gente vai ouvindo, vai lendo, né? E vai ficando feliz com a descrição que esse salmista vai fazendo de quem Deus é, de como ele age com seu povo. Ele vai falando da força do Senhor, né? Ele vai falando que Deus é temível, ele vai dizendo que o Senhor é poderoso, que firmou céu, terra, criou o mundo, que é Deus dos exércitos. Então ele inicia o salmo enaltecendo, né, a força, a grandeza do Senhor. Daí ele passa a falar sobre o que Deus prometeu, né, a Davi. Ele começa a dizer, e aí tem um período aqui, lá pelo 19, né, 19 ao 30 mais ou menos, ele fala sobre Jesus, sem saber que está falando, né, sobre Jesus. Ele profetiza sobre Jesus, quando ele diz que Deus vai ungir né, com óleo sagrado, que o reino não vai ter fim, nenhum injusto vai o oprimir. Ele diz que esse ungido dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva, e que Deus o nomeou como seu primogênito. Então a gente vê hoje, aqui, já com conhecimento da história, né, já passada, já vivida, que ele se refere aqui a Jesus, né? Mas a partir lá do 38, a forma como o salmista está falando com essa alegria, com esse respeito, né, ao Senhor, exaltando, engrandecendo a Deus, ele muda, ele parece até mudar o tom, né, da sua fala. Ele fala em um tom meio de acusação ao Senhor. Começa lembrando a Deus quem Deus é, né? Quem Deus é, o que ele prometeu, e depois ele afirma que Deus rejeitou o povo, né? É como se ele estivesse dizendo que Deus não cumpriu com a promessa. Então a gente vê aqui que o salmista, ele está em um momento de confusão, de parecer confuso tudo aquilo que recebeu de promessa do Senhor. E ele vai para o próprio Deus indagar e conversar. O que está acontecendo, Deus? Foi o Senhor que é temível, que fez tantas maravilhas, o Senhor que prometeu a Davi que o trono sempre estaria ocupado, que sempre seria um trono de justiça. De repente, nós estamos aqui com a nossa cidade totalmente devastada, não existe mais nada, não existe mais trono, não existe mais nada. Então, esse é o questionamento de Etan. Provavelmente ele viveu
no período quando foi para a Babilônia, né? Quando foram levados cativos para a Babilônia, né? Ele está falando exatamente, Laurinelli disse que o Salmo fala do presente, do passado, do futuro, né? Fala do presente aqui deles, né? Fala do futuro. Mas o salmista, ele não sabia, ele vai e volta. E ele termina o salmo falando do presente dele, do momento em que ele estava vivendo e questionando ao Senhor a sua angústia, porque ele não conseguia casar as informações que tinha. Ele sabe quem Deus é, mas ele não conseguia compreender como que um Deus poderoso, grandioso, que livra, que tinha prometido que o trono não ia sair, né, da mão dos descendentes de Davi. De repente, tudo está acabado, né? E esse é o questionamento que ele termina o Salmo, perguntando a Deus até quando ficaria assim. Era como se ele estivesse lembrando a Deus, existe uma promessa, o Senhor não mente nas suas promessas, o Senhor falou sobre isso, mas não é o que está acontecendo. Há zombaria no nosso meio. Então, eu achei assim, bem interessante como que ele constrói, né, esse salmo, como que ele caminha no salmo. Ele fala, você pensa assim, nossa, que salmo bonito, cheio de esperança, né? É um salmo de quem está vendo, percebendo quem Deus é de verdade. Mas depois ele fala das suas angústias. Bom dia, mãe. Ele fala das suas angústias, ele fala dos seus medos, do que se tem passado, né? Então é interessante da gente pensar. Como ele é um salmo grande, eu queria falar daquilo que veio de destaque para mim enquanto eu lia, né? Então, o versículo 15 fala assim: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Eu achei interessante o que o salmista traz aqui. Ele fala semelhante a Jesus, né, falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado era uma estrutura já conhecida. O Salmo 1 começa falando isso, né? Feliz é o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então era uma estrutura que era muito utilizada, né, pelo povo de Israel, né? Falar das bem-aventuranças, daquilo que faria alguém feliz. E ele diz que feliz é o povo, isso me chamou a atenção. Está no coletivo, não está no individual. O povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor. Aclamar é o que o salmista faz nos versículos acima, né? Ele está aclamando ao Senhor, ele está falando das suas de tudo que Deus fez, de quem Deus é. Ele está trazendo à memória, né? E declarando que Deus é aquilo, né? Que crê que Deus é desse jeito. E aí ele diz também, é feliz aquele que anda na luz da tua presença, o povo que anda na luz da tua presença, não apenas um indivíduo. Novamente a importância, né, do coletivo. Andar na luz é uma expressão muito utilizada no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo a gente vai encontrar sempre essa informação. E o que seria andar na luz, né? O que seria andar na luz da tua presença? Primeiro é ter a consciência de que nós estamos, né, enquanto povo que aclamamos o Senhor, nós estamos andando na presença dele, porque ele disse que ele estaria presente quando pelo menos 2 ou 3 se reunissem em seu nome. Ele estaria ali presente.
e continua o andar na luz, trazendo à luz tudo o que a gente faz. Eu encontrei um texto lá em Efésios que diz assim, eu achei interessante. Porque outrora vocês, Efésios 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então ele fala que o povo feliz é aquele que anda na luz da sua presença, que aprende a discernir o que é agradável ao Senhor, que anda em toda bondade, em toda justiça, em toda verdade. É isso que o salmista quer dizer quando fala de andar na luz da sua presença, tendo a consciência de que Deus está presente, de que é o Senhor que guia e conduz o seu povo, e que fazendo parte de um povo, eu preciso estar na luz, né? Eu preciso caminhar desse jeito. Um outro ponto, aí ele fala, sem cessar exultam no teu nome. Me lembrei dos apóstolos, a gente está lendo agora Atos, né? Na leitura coletiva, e o tempo todo a gente vê os apóstolos exultando no nome, né? Tem uma cena em que eles são levados, são chicoteados, eles estão falando do Senhor e são chicoteados. E aí o texto diz que eles se alegraram, né, em serem achados dignos de sofrer por causa do nome. Então, sem cessar, nós exultamos no nome, o povo que exulta no nome e que se alegra na retidão do Senhor, porque Ele, né, é a nossa glória e a nossa força. E aí esse versículo 17 termina de um jeito interessante. E pelo teu favor exaltas a nossa força. Há interesse de Deus em exaltar a nossa força, né? A nossa força que foi Ele mesmo que nos deu. Acredito que o segredo do próprio enredo desse salmo está aqui no 15 ao 17. Talvez o salmista tenha essa consciência de que esse povo que aprende a clamar ao Senhor, de que anda na sua luz, né, que exulta no seu nome o tempo todo e que é elevado justamente por essa força, né, de constantemente estar caminhando na direção do Senhor. Ele entende que esse povo é feliz, mas ele se perde lá adiante no que ele sente, no que ele está vendo, né? Ele acha que Deus tem uma certa confusão aí. Ele acha que foi Deus que abandonou o seu povo, quando na verdade foi o próprio povo que deixou de caminhar dessa maneira, né? Apesar de entender que é desse jeito, porque o Senhor já tinha dito para o povo de Israel que se eles abandonassem essa prática, eles iriam passar pelo momento do cativeiro, eles iriam passar por um tempo de provação para que eles pudessem aprender e voltar, né, a confiar no Senhor. Então, esse foi o meu destaque, esse foi o que me chamou a atenção. E o que eu trago aqui para a gente é que a gente aprenda, né, como, não apenas de forma individual, mas como um povo, né, a discernir, a aprender a clamar ao Senhor, como povo de Deus, como feituras suas, né, como o lugar que Ele deseja habitar. Nós possamos aprender a andar na luz da sua presença. Quantas vezes nós vamos, né, para os ambientes religiosos, para a igreja, para o templo, mas nós não estamos, de fato, andando na luz da presença do Senhor, né? Nós não conseguimos discernir no meio daqueles que estão conosco, louvando o mesmo Deus. Nós não conseguimos discernir que eles fazem parte de nós, e isso é necessário
né? Com essa compreensão precisa chegar até nós e começarmos de fato a andar na luz, honrando, respeitando esse ajuntamento que é o lugar onde o Senhor deseja habitar. E assim Ele vai exaltar a nossa força. Olha só, a nossa força vem dele, né? Nós nos sentimos, não sentimos essa força, né? Nós sabemos que a força vem dele, buscamos ele para recebermos essa força, mas ele diz que vai exaltar a nossa força. Ele vai exaltar, né? Vai ser elevado aquilo que nós entendemos da sua palavra e começamos a caminhar nessa direção. Que o Senhor nos abençoe, né, nessa manhã, que o Senhor nos ajude a estarmos aclamando a Ele dia e noite e a termos essa consciência, né, do corpo, discernindo o corpo, não apenas a vida individual, mas discernindo o corpo, porque só é possível andar na luz quando estamos junto de outras pessoas. E esse povo será um povo feliz, será um povo que terá a presença do Senhor e terá as suas promessas cumpridas, né? O Senhor Jesus, ele voltará para finalizar esse tempo, para estabelecer o seu trono que prometeu e que a gente vê nesse salmo, quando o seu povo, né? Quando o seu povo estiver sem máculas nem rugas, né? Quando estiver de fato unido, sendo um nele, como ele é no Pai. Que o nosso Deus nos abençoe e nos leve, né, nessa trajetória de restaurar todas as coisas, de trazer o seu reino de fato para a terra, em nome de Jesus. Bom dia, Alice. Deus nos abençoe. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Ó Senhor, tantas vezes agimos como o salmista, sem entender, né? Crendo na tua palavra, nas tuas promessas, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir, que tu és um Deus poderoso, mas sem entender, sem conseguir achar a lógica e a ponta, por estarmos vivendo determinadas situações em nossa vida, Senhor. E hoje nos deparamos com um salmo em que o seu autor também te questiona essas coisas. Como pode, como o teu povo, como podemos estar vivendo desse jeito, sendo que temos as tuas promessas? Senhor, nessa manhã eu oro por nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, que também estamos vivendo um tempo de aparente derrota, de vergonha, Senhor, a olhar para o teu povo, para aqueles que te chamam pelo teu nome, que afirmam serem teus, muito pouco de ti é possível ver, Senhor. Mas, Pai, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos ajude como povo a aclamar a Ti em todo o tempo. E também, Senhor, que o Senhor nos ajude a andar na luz da Tua presença, Senhor. Aqui está dizendo que esse povo que aclama a Ti, que anda na luz da Tua presença, que exalta o Teu nome sem cessar, é um povo feliz. Pai, nos ensina a andar como um povo, Senhor. Nos ensina a andar como um povo, Senhor. E nos ensina a andar na luz da Tua presença, honrando uns aos outros e honrando a Ti, Senhor, que é quem nos une. Pai, em nome de Jesus, faz algo novo nessa geração, Senhor. Faz algo novo nessa geração, porque as pessoas que estão de fora estão sedentas, mas não só elas, Pai. Nós também nos sentimos como em uma terra seca e precisamos da Tua chuva, precisamos do Teu Espírito Santo encharcando as nossas vidas, Senhor.
Precisamos da promessa de que o teu Espírito seria derramado sobre toda a criatura. Encharca-nos, Senhor, para que possamos mostrar, revelar ao mundo quem Tu és, o Deus único, verdadeiro, temível, Senhor dos exércitos, majestoso, que reina com justiça para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos vemos amanhã, se assim o Senhor nos permitir.